Olá a todos, esse é o programa Saber Direito. Eu sou Raul Silva Teles do Vale, advogado, mestre em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo e coordenador do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental. Esse é o curso de Direito Ambiental, essa é a primeira aula. Nós vamos tratar hoje da política ambiental na Constituição Brasileira e o e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br. Muito bem. O tema dessa primeira aula será, então, o meio ambiente na Constituição Federal Brasileira. A primeira coisa que é importante remarcar é que a Constituição de 88 foi a primeira Constituição a tratar propriamente de meio ambiente. O termo meio ambiente veio em nosso regime constitucional apenas em 1988. E como é que era antes? As constituições federais anteriores tratavam do uso de recursos naturais. Tratava do uso, por exemplo, de florestas, de minérios, da água, do solo, do subsolo. Mas não tratava de meio ambiente como um todo. Tratava, portanto, de insumos para a produção econômica. E o objetivo da Constituição anterior, então, era regular o uso de matéria-prima que era fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Elas se preocupavam, então, basicamente com dois problemas. O primeiro, com a repartição de competência legislativa. As constituições tratavam de quem, dentre os entes federativos da Federação Brasileira, poderiam legislar, por exemplo, sobre o uso de águas, sobre o uso de minérios, sobre o uso do solo, sobre o uso de florestas. E tratava também da divisão desses bens ambientais dentre o patrimônio da União, dos estados e dos municípios. Mas, portanto, as constituições federais anteriores a 1988 não tratavam de meio ambiente propriamente dito. Olhava para os bens ambientais simplesmente como recursos naturais. E o que mudou em 88? Por que a Constituição de 88 trouxe a ideia de meio ambiente e não mais apenas de recursos naturais? Bom, para poder responder essa pergunta, nós temos que voltar um pouco na história. Voltemos primeiro à década de 70. Em 1970, um grupo de países que se reunia no que era chamado o Clube de Roma, que seria o equivalente ao G8 hoje, que era o grupo de países industrializados e desenvolvidos, contrataram a um conjunto de cientistas do mundo inteiro um relatório para tratar do tema meio ambiente e economia. E esse relatório, que foi lançado mundialmente em 1970 e ficou conhecido como o relatório do Clube de Roma, mas cujo título é Limites para o Crescimento, apontou pela primeira vez, publicamente e amplamente, para um ponto que até então ninguém tinha pensado. O de que o crescimento econômico, o crescimento das sociedades industriais, tem uma limitação muito clara, que é o uso dos recursos naturais. Até essa época, até a década de 70, não havia ainda a ideia de que os recursos naturais, seja água, seja o solo, madeira, recursos minerais, poderia se esgotar. Se imaginava ou se usava os recursos naturais de uma forma como se eles fossem inesgotáveis e cuja reprodução fosse ilimitada. Porém, com o avanço das sociedades industriais, com o crescimento das cidades, com o crescimento das indústrias, com o crescimento da produção industrial mundial, alguns problemas ambientais passaram a ser muito presentes na vida do cidadão, principalmente das sociedades europeias e da sociedade norte-americana. E os governos preocupados com isso contrataram, portanto, esse estudo que indicava o quê? Que se o mundo continuasse crescendo economicamente no mesmo ritmo que vinha fazendo desde mais ou menos o pós-guerra até a década de 70, que foi quando as cidades e a produção industrial teve um boom, até o começo desse presente século, do século XXI,
haveria um esgotamento de vários dos recursos naturais renováveis necessários à produção industrial e à atividade econômica. Ou seja, foi na década de 70, com esse relatório, que pela primeira vez a sociedade humana, a sociedade mundial, se preocupou com o fato de que era possível que os recursos naturais não conseguissem mais se renovar na quantidade e na qualidade necessária para que a produção industrial continuasse. Esse relatório, portanto, foi divulgado mundo afora, causou bastante polêmica, muitas discussões, tanto em nível acadêmico, mas principalmente em nível político, e resultou com o chamamento pelas Nações Unidas da primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa conferência ocorreu em Estocolmo, em 1972, e foi conhecida como a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente. E o tema dessa conferência era exatamente a relação entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, entre o uso dos recursos naturais e os limites desse uso, a possibilidade de esgotamento desses recursos. Nessa conferência, muitos países foram, os países industrializados principalmente, mas países ainda em via de desenvolvimento, como era o caso do Brasil, o caso de outros países da América Latina, estiveram presentes, e essa dicotomia entre meio ambiente e economia esteve muito presente lá. A ideia que se tinha na década de 70 era que, bom, nós temos limites. A biosfera tem um limite, o meio ambiente tem um limite, e esse limite tem que ser respeitado pela produção econômica. A economia não é um sistema fora do sistema ambiental. A economia está dentro da biosfera e usa recursos que são limitados, recursos que têm que se reproduzir aqui dentro, e havia indícios de que o uso excessivo desse recurso poderia comprometer a sua própria reprodução. O Brasil, que esteve presente nessa conferência, teve à época uma posição bastante conservadora, ouvindo os países industrializados falarem sobre limites para o crescimento econômico, que deveria se colocar limites para o desenvolvimento industrial, para o crescimento das indústrias, para o crescimento das cidades. A delegação brasileira que esteve lá presente falou, olha, lá no meu país, no Brasil, não tem esse problema não. Lá a gente ainda tem muito o que desenvolver. Nós somos um país subdesenvolvido, somos um país pobre. Nós precisamos de mais indústrias, nós precisamos de mais desenvolvimento, nós precisamos de mais poluição. Então, se vocês, países de primeiro mundo, estão aí preocupados com poluição, que já está se esgotando a capacidade dos seus rios, né, da sua atmosfera de absorver a poluição das indústrias, mande essas indústrias para o Brasil, porque lá nós temos ainda muita coisa para poder ser poluída. Essa foi a posição oficial da delegação brasileira nessa época. Mas, bom, de 72 até 88, que é quando veio a nossa Constituição, muita coisa mudou. O fato é que, apesar dessa posição da delegação brasileira em 72, posteriormente a isso, não só nos países industrializados, mas também no Brasil, a preocupação ambiental começou a crescer. Os órgãos ambientais começaram a ser criados. Então é na década de 70 que nós vamos ver tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Japão e também no Brasil, que os primeiros órgãos ambientais foram criados. Com a preocupação do quê? Exatamente de regular o uso dos recursos naturais e regular e controlar o lançamento de poluentes tanto no ar quanto nos rios. Na década de 80 ficou famoso na Europa os problemas das chuvas ácidas, que eram chuvas de poluentes, né? Tal era a quantidade e a concentração de poluentes em alguns centros industriais que muitas centenas ou milhares de quilômetros longe de onde aqueles poluentes eram lançados, a chuva que caía era uma chuva ácida que corroía casas, que corroía bens, que fazia mal à agricultura. E isso tudo começou a causar uma comoção na sociedade, né? O movimento ambientalista começou a surgir na Europa na década de 70 e ganhou bastante força na década de 80, com uma plataforma baseada na ideia de que há que se controlar a poluição,
a que se controlar a produção industrial, a que se controlar o uso dos recursos naturais para o bem da própria sociedade, para se garantir a vida humana. E no Brasil não foi diferente. Na década de 80 também surgiu no Brasil um movimento ambientalista, de início incipiente, mas com a redemocratização, que foi exatamente no começo da década de 80, ele começou a ganhar corpo, se uniu a outros movimentos sociais e começou a ter uma voz para a sociedade. Então nós podemos ver que é no começo da década de 80 que nós temos as primeiras manifestações de ambientalismo no Brasil. Começou primeiro em Porto Alegre, com uma briga contra fertilizantes, uma briga contra o uso indiscriminado de agrotóxicos, uma briga contra a poluição da bacia que abastece Porto Alegre. Então surgiu um movimento ambientalista em Porto Alegre. Surgiu também em São Paulo, no Rio de Janeiro, muito ligado à poluição industrial e também ligado à briga antinuclear, que era uma coisa super importante na Europa, era uma coisa super importante nos Estados Unidos, porque foi na década de 70, 80 que ocorreram os primeiros grandes desastres nucleares, anteriores até a Chernobyl, mas os primeiros vazamentos de material radioativo ocorreram nos Estados Unidos, ocorreram no Japão, ocorreram em menor escala na Europa, e o movimento ambientalista começou então a ter uma luta para se evitar a proliferação das usinas nucleares, da energia nuclear, porque ela causava um risco muito grande à vida humana, e era uma poluição muito grande, muito forte, e portanto havia um movimento na Europa que foi trazido para o Brasil, que nessa época, em plena ditadura militar, já pensava em instalar usinas nucleares. Se instalou nessa época as usinas de Angra, Angra 1, Angra 2, Angra 3 está agora em construção terminando, mas é um projeto que começou naquela época, na década de 80, e conseguiu, por incrível que pareça, esse movimento ambientalista nascente, conseguiu barrar a instalação de outras usinas nucleares. Tinham 3 outras usinas nucleares previstas a serem instaladas em São Paulo, no litoral sul do estado de São Paulo, e uma grande briga que levou para a imprensa, que mobilizou a sociedade, conseguiu fazer com que o local que foi escolhido para a instalação dessas usinas não fosse mais usado para a instalação de usinas nucleares e foi criada uma unidade de conservação, que hoje é a Estação Ecológica da Jureia, uma das maiores estações de Mata Atlântica de São Paulo, que era destinada para a usina nuclear e hoje virou uma unidade de conservação, uma área para a conservação da biodiversidade. Mas, bom, esse movimento ambientalista, que surgiu e cresceu na década de 80, conseguiu ganhar espaço político na sociedade e conseguiu eleger alguns dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, alguns dos políticos, dos deputados constituintes que foram eleitos para escrever a nossa Carta Magna, tinham na sua plataforma política a causa ambiental. Talvez o maior expoente desses políticos foi o deputado Fábio Feldman, que é de São Paulo, e que teve uma participação super importante na elaboração de todas as normas ambientais que hoje estão em nosso texto constitucional. Mas tem mais um ponto que eu acho bastante importante ter claro e que influenciou bastante a forma e o conteúdo do texto constitucional e da forma como ele trata o meio ambiente. Que é a existência, ainda na década de 80, em plena ditadura militar, de uma legislação nacional bastante avançada, que é a Lei 6938, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. É essa lei que em 81, feita então sob a ditadura militar, trouxe boa parte dos marcos conceituais e teóricos que até hoje regem a nossa legislação ambiental. Então, em 81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente já falava de meio ambiente, já conceituava o meio ambiente como conjunto de relações ecológicas entre os bens ambientais, já falava de poluição, já falava da obrigação do Estado em controlar, em limitar, em mitigar e em recuperar a poluição existente. Já falava da necessidade de se preservar os biomas nativos brasileiros, de se criar áreas protegidas. Então, em 81, já existia e já veio para o ordenamento jurídico brasileiro uma série de marcos teóricos que foram depois absorvidos pelo texto constitucional. Isso não é menos importante, porque se nós formos olhar o texto constitucional hoje e compararmos com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente,
nós vamos ver que eles têm muitos conceitos idênticos. Muitos dos conceitos que estavam na lei foram trazidos para nível constitucional, tal a importância que o legislador constituinte acreditava que tinham eles. Muito bem. E como que a Constituição Federal trata de meio ambiente? Bom, a primeira coisa que tem que ficar claro é que ele não existe apenas um capítulo específico para tratar de meio ambiente. O meio ambiente é tratado de forma transversal na Constituição. Nós vamos encontrar referências à proteção ambiental, tanto no capítulo da ordem social, no título da ordem social, no capítulo referente ao meio ambiente, que é onde tem grande parte das disposições que estão ali expostas, mas vamos encontrar referências ao meio ambiente também na parte referente à ordem econômica, quando fala da saúde, quando fala da educação, quando fala da cultura. Em todas essas partes tem referências ao meio ambiente. E por quê? Porque a Constituição trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem essencial à sadia qualidade de vida, um direito da sociedade. Vamos então ao artigo 225, que está inserido no capítulo 6º, que é o capítulo do meio ambiente, dentro do título 8º, que é o da ordem social, que é um capítulo que fala bastante meio ambiente e ele é bastante interessante para a gente poder entender qual que é o tratamento constitucional ao meio ambiente. Então diz o caput do artigo 225 o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vamos analisar mais detidamente o caput do artigo 225, porque ele é bastante importante. Então diz ele que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O que o Constituinte quis dizer isso, ao dizer que ele é um bem essencial à sadia qualidade de vida? Quis ele dizer que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Ou seja, a sociedade brasileira tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, ele é essencial à dignidade da vida humana. Ao dizer isso, nossa Constituição inseriu o direito ao meio ambiente como um direito fundamental. Um direito fundamental de terceira geração. Todos sabem que os direitos humanos, os direitos fundamentais, foram criados, surgiram, nos regimes constitucionais ainda do século XIX. E eles hoje, pela doutrina, são divididos em 3 gerações de direitos fundamentais. Então, o Constituinte inseriu o direito ao meio ambiente como um direito fundamental de terceira geração. Todos nós sabemos que os direitos fundamentais são divididos pela doutrina em 3 gerações. A primeira geração foi aqueles direitos que surgiram ainda no século XIX, que eram direitos chamados individuais, traziam garantias do indivíduo, do cidadão contra o Estado. Era um direito do cidadão não ter a sua privacidade, a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de culto interferidas ou restringidas pelo Estado. Então, esses direitos humanos de primeira geração eram, sobretudo, direitos de liberdade, direitos individuais, que estão hoje abrigados no nosso artigo 5º. O artigo 5º da Constituição é aquele que traz os direitos e garantias, liberdades individuais. Posteriormente a isso, veio uma segunda leva de direitos humanos, que são chamados direitos humanos sociais, como o direito ao emprego, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer. São direitos que, em vez de se oporem ao Estado, eles demandam do Estado uma ação positiva. Eles demandam do Estado uma prestação de serviços para a sociedade. E não são direitos usufruíveis individualmente, são direitos que são usufruíveis socialmente, por grupos sociais. Então, esses são os chamados direitos humanos
de segunda geração. Mais recentemente, veio uma terceira onda, uma terceira leva de direitos humanos, que não são individuais e não são restritos a alguns grupos sociais. São os chamados direitos humanos difusos ou coletivos lato sensu. São como, por exemplo, o direito à paz e o direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente, portanto, ele é um direito que pertence a cada um de nós e a todos nós coletivamente. Ele é o chamado direito difuso, porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado aproveita a todos nós indistintamente. Se o meio ambiente está são, se o meio ambiente está equilibrado, todos nós nos beneficiamos igualmente. Se o meio ambiente está poluído, se há uma poluição, se há qualquer problema, isso também afeta a todos nós indistintamente. Obviamente que há muitos casos de poluição, muitos casos de degradação ambiental, que vai afetar grupos sociais de maneira distintas, porque eles têm capacidades e condições distintas de suportarem uma determinada alteração. Mas o fato é que uma poluição que existe para um, existe para todos. Por isso que o direito ao meio ambiente, esse direito social, coletivo, é chamado um direito difuso, que pertence não só a nós, e isso é interessante de ver no texto constitucional, mas pertence também às futuras gerações. Ou seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito intergeneracional. É um direito que pertence àqueles que ainda não nasceram, mas que nós temos a obrigação de zelar pela sua proteção. E qual que é a consequência de se dizer que o meio ambiente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um direito coletivo, é um direito da sociedade? Então, a primeira delas é que qualquer cidadão, qualquer um de nós, pode ir ao judiciário, por exemplo, propor uma ação popular em defesa do meio ambiente. Qualquer cidadão é legitimado a buscar o judiciário para tutelar judicialmente o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é possível porque ele é compreendido como um direito de todos nós. Mas não só individualmente podemos ir ao judiciário buscar a tutela ao meio ambiente. Podemos de forma coletiva também. Ou seja, as associações civis, ou ONGs, outra forma de dizer isso, também têm legitimidade para ir ao judiciário buscar a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, se há um caso de poluição, se há um caso de desmatamento ilegal, se há um caso de destruição de algum bem ambiental importante, qualquer associação civil pode buscar o judiciário para dizer que está sendo afetado um direito dela. Mesmo que aquilo não seja na vizinhança da casa da pessoa, não seja na mesma cidade, não seja no mesmo estado. Porque esse é um direito que interfere e que diz respeito a todos. Mas talvez a consequência mais importante do ponto de vista institucional, que a Constituição trouxe em 88, foi legitimar e dar poderes ao Ministério Público para atuar na defesa do meio ambiente. Ao tratar do meio ambiente como um direito difuso, colocou o Ministério Público como um órgão público, uma instituição pública oficial, com responsabilidade de cuidar do meio ambiente, de zelar pelo direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nós podemos ver que de 88 para cá, efetivamente, o Ministério Público se aparelhou, cresceu e passou de uma instituição que cuidava basicamente da tutela penal ou da tutela de menores e alguns outros casos parecidos, a uma instituição que trabalha em prol dos direitos da sociedade e principalmente na defesa do meio ambiente. Nós sabemos hoje que qualquer questão ambiental importante no país tem um envolvimento direto ou indireto do Ministério Público, que tem hoje promotores e procuradores especializados na questão ambiental, que só trabalham com isso, e o que acabou trazendo também benefícios positivos para o próprio Poder Judiciário, que hoje, diferentemente do que em 88, já tem varas especializadas de meio ambiente em alguns casos. Muito bem. Vamos voltar então ao artigo 225, caput, porque ele também traz um outro princípio bastante importante. Diz lá ele que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Muito bem, o que quer dizer que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo? Primeiro, o que é um bem de uso comum do povo?
bem de uso comum do povo é um tipo de bem público. Isso já está estipulado no nosso Código Civil desde 1916. É uma categoria dos bens públicos. Os bens públicos podem ser os bens de uso comum do povo, os bens dominiais e os bens privativos. E o que quer dizer isso? O que quer dizer que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo? Quer dizer que, por exemplo, as florestas são bens públicos? Ou que a água é um bem público? Que o minério é um bem público? O que quer dizer isso? Afinal, o que é o meio ambiente? As florestas são o meio ambiente? O ar é o meio ambiente? As águas são o meio ambiente? Os minérios são o meio ambiente? O solo é o meio ambiente? A atmosfera é o meio ambiente? Tudo isso, todos esses bens ambientais integram o meio ambiente. Mas o meio ambiente é mais do que a soma dessas partes. É mais do que a soma de florestas, com água, com ar, com solo, com animais. O meio ambiente é a soma disso tudo e a relação entre esses elementos. É a relação entre eles equilibradamente, no equilíbrio ecológico, que cria as condições para a vida humana. A água não existe se não tiver floresta, a floresta não existe se não tiver animais, os animais não existem se não tiver solo, o solo não existe se não tiver água e por aí vai. Então, são os ciclos ecológicos, são as relações ecológicas que são protegidas pela Constituição. Então, quando a Constituição fala de meio ambiente, ela está querendo falar desse conjunto de fatores. Portanto, alguns doutrinadores tratam o meio ambiente como um macrobem. O que seria um macrobem? É um bem, primeiro, imaterial e que é composto por partes, mas ele é maior do que a soma das partes que o compõem. Ele é superior a isso e que, portanto, a proteção de cada uma das partes que compõem esse bem é necessária para proteger esse bem maior, que no caso é o meio ambiente. E como que isso vai se reverberar praticamente na Constituição ou na legislação infraconstitucional? Vamos então ao artigo 170 da Constituição, que está inserido no capítulo da ordem econômica. Diz o artigo 170 o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 2 pontos. E vai lá no inciso 6º, defesa do meio ambiente. Portanto, o Constituinte colocou a defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem econômica. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte: não existe desenvolvimento econômico sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um desenvolvimento econômico que até gere riquezas, mas que seja feito em prejuízo à qualidade ambiental, não é desenvolvimento. É uma aparência de desenvolvimento, que pode ter até benesses imediatas, mas que num médio e longo prazo tende a fracassar. Isso foi refletido também no artigo 186. Diz o artigo 186 da Constituição o seguinte: a função social da propriedade é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Inciso 1º, aproveitamento racional e adequado. Inciso 2º, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Portanto, em nosso regime constitucional, a proteção, a preservação do meio ambiente e, portanto, como nós já falamos aqui, de cada um dos seus elementos, de cada um dos seus bens ambientais,
das florestas, dos animais, da água, é condição para que a propriedade privada cumpra sua função social. Ou seja, dito em outras palavras, não existe a possibilidade de se cumprir função social da propriedade sem a conservação do meio ambiente. O que significa também que, se uma propriedade, se um imóvel rural descuida da proteção ao ambiente, descumpre a legislação ambiental que determina a proteção, por exemplo, das florestas, ou que determina, por exemplo, a proteção da água, essa propriedade está descumprindo a sua função social, que tem como consequência no nosso ordenamento jurídico o quê? A possibilidade de desapropriação. Ou seja, o Estado não protegerá a propriedade privada que descumpra sua função social. Não protegerá a propriedade privada que descumpra com o seu dever constitucional de proteger o meio ambiente. São poucos os casos ainda, mas já existem casos, inclusive confirmados judicialmente, de desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis rurais que fizeram desmatamento ilegal, que fizeram desmatamento sem autorização dos órgãos devidos, ou que assorearam e acabaram completamente com os rios e córregos que passavam dentro da sua propriedade. Já tem casos assim. O mais comum hoje são nos casos de desapropriação para a reforma agrária, em que o órgão responsável, que no caso federal é o INCRA, ao fazer a vistoria da área, vai não só avaliar se aquela área tem a produtividade exigida por lei, mas também se ela cumpre com o dever de proteção ambiental. E se não cumpre, isso se soma ao fato de que ela é uma propriedade improdutiva para fins de reforma agrária. E, portanto, aquilo justifica a decretação de utilidade pública e de interesse social para fins de desapropriação daquele imóvel. Vamos voltar, então, por favor, ao artigo 225, caput. Diz lá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ao estabelecer que se impõe ao poder público e à coletividade o dever de preservar o meio ambiente, o Constituinte estabeleceu em nosso regime constitucional o que é chamado de princípio da cooperação. O que é o princípio da cooperação? É o princípio de que a defesa do meio ambiente está na responsabilidade do Estado, do governo, sim, nas suas 3 esferas federativas, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas é dever e responsabilidade e direito, é um poder, dever da sociedade, de todos nós. Todos nós temos o direito constitucionalmente garantido de trabalhar para a preservação do meio ambiente. Por essa razão, como eu já falei, não cabe só ao Estado, ao Ministério Público, aos órgãos da administração direta ou indireta, entrar com ações judiciais na defesa do meio ambiente. É possível que cidadãos e associações civis também o façam. Por essa razão que a sociedade tem o direito de participar nos processos de tomada de decisão que vão interferir na qualidade do meio ambiente. Então, por exemplo, de 88 para cá, foram criados uma série de órgãos colegiados com poder decisório na área ambiental e que têm a participação tanto de órgãos do Estado, da União, dos Estados e dos municípios, como da sociedade. É assim no CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é assim nos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, é assim nos comitês de bacia hidrográfica, é assim em vários outros órgãos colegiados em nível federal ou estadual, no qual tanto a sociedade, os cidadãos, quanto o poder público têm assento. E é ali, naquele colegiado, que vão decidir questões importantes para a gestão ambiental. Portanto, o princípio da cooperação significa a sociedade e o Estado juntos vão trabalhar
na proteção do meio ambiente. E a sociedade, os cidadãos têm o direito de exigir isso, têm o direito de participar na decisão sobre o futuro da qualidade do meio ambiente. Muito bem. Tratado de forma geral do artigo 225 e do Caput, que traz princípios importantes para compreender como o meio ambiente é tratado na Constituição, temos que dar uma olhada em como a Constituição trabalhou na divisão de competências legislativa e material em relação ao meio ambiente. Vamos tratar primeiro da competência legislativa. Então, artigo 22 da Constituição, que trata das competências legislativas, diz que compete privativamente à União legislar sobre águas e energia, bem como jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Já o artigo 24 estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Bom, é quase tudo, né? Então, é o artigo 24 da Constituição Federal Brasileira que estabelece, em linhas gerais, a competência legislativa em matéria ambiental, que é, via de regra, concorrente. E o que quer dizer que é uma competência concorrente? Quer dizer o seguinte, que a União, Estados e municípios têm poder para legislar sobre proteção ao meio ambiente, legislar sobre todos os assuntos referentes à proteção do meio ambiente, incluindo poluição, floresta, caça, pesca, fauna, mas tem essa competência genérica que é proteção do meio ambiente, que abrange tudo mais o que não foi incluído nessas espécies aqui. E o que significa então que é uma competência concorrente, em que todos podem legislar? Diz a Constituição que quando uma matéria é de competência concorrente, cabe à União fixar as normas gerais. Então a União vai fixar as regras gerais que devem ser seguidas pelos estados e pelos municípios, que por sua vez vão ter a chamada competência complementar. O que é competência complementar? Aquilo que não foi estabelecido dentro das regras gerais e que precisa de um detalhamento ou de uma complementação, pode ser estabelecido pelas legislações estaduais e pelas legislações municipais. Razão pela qual nós vamos então encontrar no ordenamento jurídico brasileiro grande parte das normas ambientais em nível federal. São poucas as leis estaduais ou municipais que tratam de meio ambiente que não vão repetir praticamente ipsis literis as regras federais. As leis estaduais e municipais geralmente repetem as legislações, a lei federal, repetem as normas federais e complementam, quando muito, já em nível infralegal, em decretos ou em portarias, aí sim a forma como esses entes federativos vão aplicar as leis gerais estabelecidas pela União. Então, nós temos em nível federal legislação sobre florestas, legislação sobre água, legislação sobre energia nuclear, legislação sobre minérios, legislação sobre fauna, legislação sobre áreas protegidas, legislação sobre crimes e infrações ambientais e uma quantidade de outras regras esparsas que tratam da defesa do meio ambiente. Agora, isso é importante. Diz a própria Constituição que, na ausência de uma regra federal sobre determinado assunto, podem os estados legislar de forma plena sobre aquele assunto. Ou seja, se a União não fixou sobre um determinado tema uma regra geral, não veio uma lei aprovada sobre aquele determinado tema, podem os estados, na ausência da lei federal, legislar, cada um da forma como entender melhor, dentro do marco constitucional, sobre aquele tema. Se vier posteriormente uma lei federal regulamentando esse tema, então a legislação estadual será derrogada naquilo que contrapuser a lei federal
e permanecerá naquilo que estiver de acordo, o que efetivamente complementar a lei federal. Muito bem, está claro essa parte de competência legislativa? Bom, em resumo, podemos dizer que então a competência legislativa está grande parte concentrada na União, e vai ser em leis federais que nós vamos encontrar os principais diplomas normativos. Vamos para a repartição de competências, que digamos administrativa. Então está no artigo 23 da Constituição. Diz lá que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 3º, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, em linhas bem gerais, diz a Constituição que é competência comum da União, dos Estados e dos municípios proteger o meio ambiente. Digamos daí da competência geral, no qual está incluído todo o resto. O que quer dizer que é competência comum? O que é a competência comum do artigo 23? É a competência que é dividida de forma igual pelos 3 entes federativos, União, Estados e municípios. Ou seja, os 3 têm competência igual e solidária para proteger o meio ambiente. Seja isso controlando a poluição, combatendo desmatamentos, seja ele fazendo ordenamento fundiário, ordenamento ecológico e econômico, qualquer forma de ação administrativa que venha para a proteção, para a regularização, para a regulamentação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, é de competência dos 3 entes federativos de igual forma. Bom, mas e aí? E como é que funciona então? Se os 3 têm essa competência, e a competência é idêntica, a competência é igual, tem de iguais poderes, como é que funciona isso? Bom, vem funcionando algumas vezes de forma boa, algumas vezes de forma meio atabalhoada. O que queria o Constituinte ao colocar para os 3 entes federativos a competência para a proteção ambiental? Queria ele colocar aí a ideia de trabalho conjunto, de solidariedade entre os 3 entes, para que não ficasse apenas em um e os outros deixassem para que apenas aquele fizesse e poderia haver muitas lacunas. O que de fato pode ser. Nós temos alguns estados, por exemplo, da federação, principalmente os estados do sul, que têm órgãos ambientais bastante equipados, que têm uma legislação ambiental também até antiga e bastante avançada, e que poderiam dar conta dessa tarefa de proteção do ambiente, de controle da poluição, por exemplo. Mas tem outros estados que não. Tem outros estados que até hoje, em 88 mais ainda, são deficitários, não têm estrutura, não tinham condições de cuidar dessa tarefa. E, portanto, ao colocar como competência comum, colocaria a União como o ente federativo que iria suplementar aquela ação do Estado. Queria ajudar os estados a conseguirem proteger o meio ambiente e, se tivesse ausência do poder público estadual, o poder público federal ia lá garantir um direito que é um direito de todos nós, é um direito da sociedade. Ou seja, o cidadão não poderia, na ideia do Constituinte, ser prejudicado porque o seu estado onde ele mora não tem condições, por exemplo, de combater a poluição, não tem condições de ter fiscais que vão avaliar se uma poluição está ou não está ocorrendo. E, portanto, nesses casos, o órgão federal poderia, pode e deve ir suplementar a ação do Estado. É a mesma coisa com os municípios. Hoje, ainda hoje, 20 anos depois da Constituição, são poucos os municípios que têm Secretaria de Meio Ambiente. São poucos os municípios que têm colegiados ambientais, ou que têm mesmo leis ambientais. Mesmo entre as capitais brasileiras, são poucos os que têm estrutura de fiscais que vão fiscalizar a poluição sonora, poluição atmosférica, poluição hídrica e outros casos de poluição que são mais comuns no ambiente urbano. Portanto, a ideia é que os estados pudessem complementar a ação dos municípios quando os municípios não tivessem poder para fazer isso. Bom, essa ideia é muito boa, né? Mas na prática acaba acontecendo alguns problemas. Por um lado, fica meio ambígua de quem é a responsabilidade principal, porque é de todos
mas não é de ninguém em especial. E, portanto, um fica empurrando para o outro, e isso acontece várias vezes. Em outros casos, acontece exatamente o contrário, em que mais de um órgão vai atuar, muitas vezes se sobrepondo, se contrapondo às ações administrativas. Um exemplo dessa sobreposição de atuações dos entes federativos ocorreu no estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, como os senhores sabem, é um dos estados campeões do desmatamento no Brasil, principalmente desmatamento ilegal, e, portanto, em razão disso, existe um esforço, né, nacional para combater o desmatamento ali. E a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é o órgão ambiental estadual competente para fiscalizar desmatamentos ilegais, organizou uma equipe de fiscais para ir a uma determinada região do estado para autuar aquelas ilegalidades que já sabiam que existiam, mas que pudesse passar lá, identificar quais são as ilegalidades e autuar os infratores. E assim ela procedeu. Preparou uma equipe, essa equipe foi a campo, ficou nessa região por mais de uma semana, identificou uma quantidade grande de ilicitudes que tinha havido ali, uma grande quantidade de infrações administrativas, e aplicou um monte de multa ali, autuou um monte de gente, embargou a área, fez um monte de coisa. Uma semana depois, essa equipe de fiscais voltou para Cuiabá, voltou para sua base. As pessoas lá tinham recebido as multas, já estavam ali preocupadas, o que eu vou fazer, então tem que pagar, vou recorrer e tudo mais. Quando, um mês depois, aparece uma equipe do IBAMA, que é o órgão federal de meio ambiente, que também tem competência para fiscalizar desmatamento ilegal, e passou na mesma região, identificou os mesmos desmatamentos e aplicou sobre os mesmos desmatamentos multas e infrações administrativas. Ou seja, o próprio IBAMA voltou a uma região que o órgão estadual já tinha passado um mês antes, pouco tempo antes, e aplicou multas em pessoas que já haviam sido multadas. Então esse é um caso que nem é tão comum, mais comum é o caso de omissão, mas há casos sim de sobreposição de atuações. E tanto é assim que a própria lei de crimes ambientais, prevendo essa hipótese, já estipulou ali que quando um cidadão é autuado pelo órgão federal e pelo órgão estadual ao mesmo tempo, prevalece a multa aplicada pelo órgão estadual. Porque já se previa na lei de crimes ambientais, já existiam experiências dessas, de casos como esse, em que havia mais de uma autuação para o mesmo fato, e há um princípio constitucional que proíbe que um cidadão possa ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Esse é um princípio básico, é uma garantia constitucional básica, e, portanto, seria um absurdo multar duas vezes uma mesma pessoa pelo mesmo fato. Há outros casos mais bem-sucedidos. Aqui, talvez, alguns lembrem de que, algum tempo atrás, alguns anos atrás, ocorreu um grande desastre ambiental no estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na fronteira entre os dois estados, em que uma fábrica de celulose teve a barragem de rejeitos rompida, isso caiu no rio, é um rio federal que atravessa os dois estados e que abastece a cidade de Rio de Janeiro, e eram dejetos altamente tóxicos, uma grande quantidade de dejetos tóxicos. Isso causou uma grande mortandade de peixes, várias cidades tiveram que interromper totalmente o abastecimento de água, porque essa água dos rios abasteciam as cidades, tiveram que acabar durante mais de uma semana com o abastecimento de água, tiveram que ser abastecidos por caminhões-pipa. Muitos pescadores, é uma região de rios com bastante peixe, muitos pescadores tiveram por muitos meses a sua atividade econômica comprometida. Enfim, foi um desastre ambiental de grande monta, ficou conhecido como o caso de Cataguases. E nesse caso, você tinha uma indústria cujo licenciamento, nós vamos ver isso em outra aula, é feito pelo órgão estadual, mas que estava instalado numa área urbana, portanto estava dentro do município, dentro de uma área urbana, e cujos dejetos caíram num rio, que era estadual, mas que desaguava num rio federal, e foi gerar consequências na cidade do Rio de Janeiro, muitas centenas de quilômetros longe do local do acidente, que também teve problemas no abastecimento de água. Portanto, isso trazia consequências e interesse de atuação, tanto do órgão federal, quanto do órgão estadual, quanto do órgão municipal. E nesse caso, felizmente, esses órgãos se conversaram
e atuaram de forma conjunta, mas coordenada. E, portanto, o órgão ambiental aplicou algumas multas referentes ao uso e ocupação do solo urbano, porque a fábrica não podia ter aquele tipo de barragem, de rejeitos naquela área, ele não tinha licença para aquilo. O órgão ambiental estadual aplicou multas pela falta de licenciamento de algumas instalações da indústria que não estavam licenciadas, e o órgão ambiental federal aplicou multa e sanções, outros tipos de sanções, relacionadas à poluição do rio, ao problema com os peixes, nos pescadores, enfim, ao fim do abastecimento de água. Portanto, esse foi um caso importante de coordenação das ações, mas que infelizmente ele não é tão comum assim. Tanto é que existe hoje, no Congresso Nacional, um projeto de lei complementar exatamente para regulamentar essa divisão de competências, que é uma divisão de competências comuns, né? Então, se alega muito que essa competência comum traz problemas de incerteza jurídica, por exemplo, com relação ao licenciamento ambiental. Então, que há muitos casos em que se quer licenciar uma obra e não se sabe se é o órgão federal, se é o órgão estadual, se é o órgão municipal, quem é o órgão competente para licenciar. Portanto, tem uma lei, um projeto de lei, hoje, no Congresso, que já está há mais de 4 anos no Congresso, entrou em 2004, que tenta dividir essas competências, não excluindo, mas colocando competências preponderantes para alguns entes federativos. Então, por exemplo, que licenciamento ambiental ficaria em cargo dos estados, com exceções em que a União pode atuar, em que fiscalização florestal fica em cargo dos estados, com exceção quando a União ou os municípios podem atuar, que o regulamentar o meio ambiente urbano diz respeito aos municípios e que não para a União e para os estados, e por aí vai, né? Então, essa é um projeto de lei que possivelmente terá ainda muita discussão no Congresso Nacional, não há uma perspectiva de ser aprovado em curto prazo, embora ele tenha sido enviado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo no conjunto de projetos de lei que se compreendia que eram fundamentais para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Então, supostamente há um interesse político do Executivo em aprovar esse projeto de lei, mas ele não teve, digamos, grande ainda sucesso na sua tramitação, ele se encontra parado nesse momento em comissões. O que acontece quando os 3 órgãos ficam, como diz você, fica empurrando com a barriga? A quem a gente deve recorrer? Isso é o interessante da competência comum. Se você vê um caso de poluição, um caso de qualquer infração ambiental, do lado da sua casa, você pode recorrer ao órgão ambiental municipal. Ele tem o dever de ir lá, autuar e fazer a fiscalização. Se, porém, esse órgão ambiental não tem fiscais, não tem estrutura, ou é omisso mesmo tendo fiscais, você pode recorrer ao órgão estadual. Ele também tem o mesmo dever que o órgão municipal de ir lá fazer aquele tipo de autuação. E se ele não for, você pode pedir para o órgão federal. Se não for nenhum deles, você pode recorrer ao judiciário. O judiciário tem o poder de exigir a ação do poder público, porque, como está na Constituição, é dever do poder público combater a poluição e todas as formas de degradação ao meio ambiente. Então, a ideia do artigo 23 era exatamente essa, de não deixar a sociedade descoberta no caso de problemas ambientais. O que falta é apenas, em muitos casos, coordenar melhor, mas é uma boa ideia que está na Constituição. Muito bem, eu agradeço a todos. Esse é o final dessa primeira aula. Esse é o programa Saber Direito. Nós tratamos hoje aqui sobre o meio ambiente na Constituição Federal. E eu convido a todos a assistir a próxima aula, que terá como tema Política Nacional do Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental. O e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado.